A questão da Bolsa de Valores não chega na população, não é algo que vai ter um impacto eleitoral. Porque hoje no Brasil temos mais de 200 milhões de brasileiros, mais ou menos, pouco mais da metade votam, né, essas pessoas votam, mas temos apenas 5 milhões de CPFs na Bolsa, cadastrados na Bolsa de Valores, ou seja, uma pequena minoria. Então, que a Bolsa esteja subindo, além de uma questão meramente propagandística, não vai ter um efeito real naquilo que nos Estados Unidos temos de fato, que acontece de fato, que é chamado efeito riqueza. Quando a Bolsa americana sobe, já que temos uma maioria dos americanos que investem na Bolsa de Valores, a maioria dos americanos, mais da metade dos americanos, coloca as suas aposentadorias na Bolsa de Valores. Então, quando a Bolsa sobe, eles percebem, eles veem o extrato do seu patrimônio aumentar. Então, tem efeito riqueza, a percepção de bem-estar aumenta. Portanto, o governo tem um efeito positivo, uma recaída positiva em termos eleitorais. No Brasil, não. É uma pequena elite que investe e, geralmente, essa elite é tendencialmente hostil ao governo porque vai fazer conta. Então, dificilmente isso vai se transformar, essa questão da Bolsa vai se transformar em um efeito eleitoral. Agora, o dólar, esse sim pode ter algum tipo de efeito, né, eleitoreiro, vamos dizer assim, porque o dólar mais baixo significa gasolina mais baixa também, né, e outros produtos importados mais baratos. Precisamos ver se a gasolina vai baixar ou não, se o petróleo vai também baixar ou não, mas, em tese, o importado fica mais barato e, portanto, existe um efeito, uma melhoria, um bem-estar perceptível em largas camadas da população. Agora, isso tudo claramente não é mérito, como o Jason falava, não é nenhum mérito do governo. O dólar está caindo a nível global. No mundo inteiro, o dólar está se depreciando, especialmente em relação às moedas emergentes, mas também em relação ao euro, por exemplo. E a gente tem a contraprova factual é que, se pegamos o dólar, a queda do dólar nos últimos um ano, desde que o Trump foi eleito, mais ou menos, e a gente compara com a cotação do euro, o euro basicamente ficou onde estava, não mudou. Estamos R$6,20, R$6,30 por cada euro. O dólar caiu de forma expressiva. Portanto, o problema não é a melhoria do Brasil, porque senão teriam as duas moedas caído. Claro. É um problema com o dólar em si, porque o mercado está se antecipando àquilo que eles acham que vai acontecer, ou seja, um Banco Central Americano, um Federal Reserve, mais dócil às vontades do Trump, que quer reduzir na marra a taxa básica de juros. Agora, com a nomeação de um novo potencial presidente que não tem a mínima intenção de fazer o que o Trump manda de forma crítica, as coisas poderiam vir a mudar, né? Mas, além disso, como o Jason falou, a Bolsa Americana nos últimos anos explodiu, cresceu muito mais, está naquilo que se chama all-time high. Nunca antes na história da Bolsa Americana tivemos um nível tão elevado. E os múltiplos por lá estão muito esticados, ou seja, o preço de uma ação, pelo lucro daquela ação, pelo dividendo que aquela ação te fornece, está alto demais. Muita gente está começando a desconfiar que seja uma bolha nos Estados Unidos ou que esteja algum problema, por exemplo, um excesso de, vamos assim, de dinheiro colocado em poucas ações que subiram de forma desencontrolada, desenfreada, especialmente ações Big Techs, né? As magníficas 7 ações do Vale do Silício. Então, muita gente está se perguntando, e o que acontecer quando essa euforia acabar? Onde o dinheiro irá quando esse frenesi terminar? Vamos antecipar o mercado e vamos começar a diversificar em outros mercados emergentes. O Brasil é um deles, um dos poucos mercados emergentes onde ainda há espaço, onde as múltiplos estavam muito mais baratos, onde ainda há espaço para investir em empresas que mais ou menos se entendem o que fazem, onde há o mínimo de credibilidade, né, legal e institucional, se degradando, mas ainda existe. E diferente da Europa, não tem uma certa hostilidade em relação aos capitais americanos. Mesmo assim, as bolsas europeias também subiram e muito no último período. Deixa eu mostrar. O Gabi, traz aqui o gráfico das bolsas para a gente dar uma olhadinha, só para a gente ilustrar um pouco isso. Temos um gráfico das bolsas aí? Pode ser? Está aqui, olha. Bolsas ao redor do mundo, são os índices, obviamente, desde o início de 2026, para pegar este ano. Estou falando do índice sul-coreano, do Egito, o Brasil, com 14,71 ali, e mais também o México. Eu estou falando de países aqui, à exceção da Coreia do Sul, países ainda em desenvolvimento, né? A Coreia do Sul tem um outro patamar, até porque eles fizeram a lição de casa. O caso da Coreia do Sul, se você um dia quiser se dedicar a isso, eu recomendo fortemente. Dá para entender como gente séria faz diferença na economia. Vamos mostrar aquele outro gráfico também, Gabi, da Bolsa aqui, por gentileza? Temos outro gráfico da Bolsa, está aqui. Esse é histórico do Ibovespa, a gente vê, tá, é uma linha muito mais difícil de ser vista, mas você vê que ela cresceu. Esse aumento de 53,03% nesse período todo que a gente está se referindo ali. Quando a gente olha para esse crescimento,
A aplicação em ações, mesmo que seja, obviamente, um capital volátil, ele tem que ter duas coisas, eu suponho. Alguma segurança de que ele vai entrar com dinheiro, se ele tiver ganho, sair daqui, ou seja, segurança jurídica. O Brasil, nesse ponto, até o que se sabe, não mexeu. Mas eu preciso de empresas que tenham capacidade de crescimento para ela aumentar de valor do ponto de vista real, não porque está todo mundo comprando num movimento de bolha. Eu não sei se o Brasil consegue atrair bolhas para algumas empresas aqui. As Big Techs são uma situação. Como é que você vai ganhar dinheiro na Bolsa Brasileira se as empresas têm que conviver com um juro de 15%? Ou seja, é quase impossível de fazer grandes investimentos. Elas teriam que fazer parceria. Aí elas dependem de um mercado consumidor que hoje, obviamente, também não cresce porque boa parte vive de Bolsa Família, ou seja, não é uma renda que vai, digamos, fazer crescer a renda média das pessoas. Jason, qual é a explicação para tudo isso? De onde vem esse crescimento da Bolsa, então? Eu estava conversando essa semana com um amigo, Léo Levati, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Do tamanho que nós temos, do volume das bolsas americanas, uma unha que saia de lá faz diferença no mercado aqui. Tá. Então nós estamos falando do tamanho da Bolsa Brasileira em relação ao mercado brasileiro, em relação ao mercado Exato, porque é um pouco de dinheiro que esses países, esses investidores globais diversifiquem, já faz uma diferença. Brasil, Colômbia, Bolívia, disparando suas bolsas, mas não é fundamentado. Eles obviamente buscam ações com grande liquidez, para que, se necessário for, saiam com uma relativa velocidade. Muitas vezes fazem as operações não diretamente na bolsa aqui, mas fazem via os BDRs, todas essas operações para poder comprar lá fora. Então são, obviamente, blue chips, grandes empresas, esse tipo de coisa que tenham condições de ser operadas lá fora. Mas isso só significa que uma parcela da enorme liquidez e da rotação de setores, e explicando para as pessoas o que é a rotação de setores, como o Caute falou, você tem os múltiplos muito esticados. Em algum momento, os investidores começam a rodar, estavam investidos todos em AI, eles começam a rodar para outro setor. Começam a desfazer os investimentos em AI e ir para outro setor. E às vezes esse rodar é ir para setores, por exemplo, que servem ao AI. Só dando um exemplo. E aí estavam de empresas de inteligência artificial, NVIDIA, esse tipo de coisa. Aí você vai falar de grandes data centers, empresas de energia ou coisa parecida, que são aquelas que se beneficiam desse movimento. Ou seja, aqui já houve um investimento, hoje uma quantidade de recursos, e aí começa a rodar para cá. Chega uma hora que já você começa a ficar com dúvida. Mas espera aí, será que a inteligência artificial vai vingar tanto? Deixa eu diversificar um pouco esse dinheiro para poder ficar um pouco mais seguro. E aí, obviamente, você busca locais em que tem uma taxa de juros elevada que consegue te pagar bem, porque você faz um mix desses investimentos e também coloca o dinheiro ali na renda variável, que também acaba te dando bem, porque você tem múltiplos baixos, você tem condições de ganhar dinheiro ali. Então, assim, o investidor estrangeiro não está confiando nos fundamentos brasileiros, é um movimento meramente de mercado.